O Supremo Tribunal Federal começa nesta terça-feira, a partir das 9 horas da manhã, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 aliados do seu governo. Todos são acusados de integrar a cúpula da suposta trama golpista que tentou impedir a posse do presidente Lula em 2023. O processo, que deve se estender por 5 dias de sessões plenárias, vai julgar de forma simultânea todos os réus do chamado Núcleo 1, cabendo aos 5 ministros da primeira turma definir a pena individualmente. A previsão é que o julgamento seja encerrado no dia 12 de setembro, caso nenhum ministro peça vista. A gente preparou um grande passo a passo de como que vão ser esses dias do julgamento. Vamos acompanhar primeiro onde que vai ser, né, esse julgamento. A gente tem aí que vão ser 5 sessões tão programadas, né, para acontecer entre amanhã até o dia 12 de setembro, né, na semana que vem, né, vão acontecer, onde que vai acontecer? Vai ser no plenário da primeira turma do STF, é um espaço ali com cerca de 120 lugares, que fica no anexo 2 do STF, que é conhecido ali numa região como chamado de igrejinha, por conta ali do formato da arquitetura e das janelas semelhantes a um templo ali religioso, e fica atrás da sede do Palácio do STF. E aí, como que vai acontecer? Qual que é o passo a passo de amanhã? Vai acontecer a abertura da sessão, tá prevista para acontecer às 9 da manhã, e aí o presidente da primeira turma, que é o ministro Cristiano Zanin, vai abrir os trabalhos, né? E aí você está acompanhando quem que faz parte, né, dessa primeira turma, de quem vão ser os votos, de quem vai analisar esse caso, que é o ministro Luiz Fux, o Flávio Dino, o Zanin, vai ter ali o Paulo Gonet, né, da PGR, o Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso, e a Carmen Lúcia. E aí, depois que abriu, né, o Cristiano Zanin abriu esse julgamento, o que acontece? Vai ser a leitura do relatório. O ministro Zanin vai ali chamar o processo, vai passar a palavra ali para o relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, que vai fazer uma leitura desse relatório, um resumo do que as investigações e quais foram as etapas percorridas até o momento, até chegar às alegações finais. E aí, depois disso, o que acontece? É passado ali para a PGR, né, a Procuradoria-Geral da República, que é responsável por essa acusação, o procurador Paulo Gonet tem até 2 horas de sustentação. E aí, depois vai acontecer, na sequência, o advogado do tenente-coronel Mauro Cid, que é o réu delator ali do processo, vai ter 1 hora para poder apresentar a sua defesa, que é esse mesmo tempo, de 1 hora também, que vai ser dada ali a cada um dos advogados desse núcleo 1, né? E a ordem vai ser por ordem alfabética ali de todos esses acusados. E aí, como que deve ser também, né, amanhã, os dias 1 e 2? A previsão, né, que na sessão de amanhã, na de terça-feira, vai acontecer a leitura do relatório, a sustentação oral da PGR, a defesa do Mauro Cid pela manhã. Na parte da tarde, são 2 horários de julgamentos, né? Na parte da tarde devem falar os 3 ou 4 advogados, né, ali desse núcleo 1. E na quarta-feira, o que está previsto para acontecer, né? Vai ter julgamento só na parte da manhã e vai ser a conclusão da sustentação oral dos advogados restantes, como eu disse, vai ser em ordem alfabética. E aí, o que vai acontecer? Logo depois disso, quais vão ser os critérios ali do Alexandre de Moraes, que é o relator, né, desse processo todo? Vão ser levantadas questões preliminares pela defesa, né, como nulidade da delação do Mauro Cid, que são todos esses pontos que as defesas dos acusados ali, dos réus, eles têm sustentado que são pontos ali, segundo eles, problemáticos, né, que a delação do Mauro Cid, as alegações ali de cerceamento de defesa, e os pedidos para retirar esse caso ali do STF, né? E aí o mérito do processo vai decidir pela condenação ou absolvição ali dos acusados, além da definição da dosimetria das penas, né? O voto, né, do ministro relator Alexandre de Moraes está previsto para acontecer só no dia 9, deve durar ali cerca de 3 horas, então não é imediatamente amanhã que vai acontecer todo esse processo, a gente já vai saber qual que é a pena, é um processo que vai se estender bastante. E aí, qual que vai ser o voto do Alexandre de Moraes? E depois a gente tem uma sequência de votos. Qual que é essa sequência de votos? A gente tem uma arte sobre isso também. E depois do voto do Moraes, a ordem é a seguinte: Flávio Dino
Luiz Fux, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, ele vai ser o último a votar porque ele é o presidente ali do colegiado, né? E aí tem uma apuração da reportagem de O Tempo em Brasília, né? Que a expectativa é que todo o rito do julgamento se encerre como previsto no dia 12 de setembro. Muitas pessoas, né, especularam se haveria um pedido de vista. A tendência é que não haja, que todos os ministros do STF já sabem todos os detalhes, né? De como que vão ser, não deve ter novidades nem na denúncia, nem na apresentação das defesas dos acusados, então deve terminar no dia 12. E aí a decisão final vai ser pela condenação ou absolvição e depende de maioria simples, né? 3 dos 5 ministros. E aí tem alguns outros detalhes também desse julgamento, e a gente preparou uma arte sobre isso, que são questões que a gente deve prestar atenção. Se pode acontecer um pedido de vista, né? Qualquer ministro pode pedir vista, né? Seja por mais tempo para poder analisar o caso, mas se isso acontecer, o prazo máximo ali para devolução do processo do julgamento é 90 dias. Muito se falava que talvez o ministro Luiz Fux poderia pedir vista, pelo que a gente apura ali nos bastidores, dificilmente deve acontecer um pedido de vista, porque todo mundo já está muito familiarizado com esse processo, mas pode acontecer. Um outro ponto, né, que é o prazo ali para as defesas, né, depois que for publicado, né, a decisão da turma, né, que deve acontecer até 60 dias do julgamento, as defesas têm prazo de 5 dias para apresentação dos embargos. E aí esse tempo, né, em caso de condenação, seja qual for o placar, né, é possível apresentar embargos de declaração, que é um tipo de recurso, como regra geral, que não muda ali a pena de condenação, mas ela pode rever, por exemplo, uma redução da pena, a dosimetria da pena. E aí, se houver esse recurso, esses recursos, eles não são julgados por toda a turma, por todos os ministros do STF. É julgado somente pelo próprio colegiado, que é a primeira turma que vai julgar esse caso. E em caso de prisão, né, ou se houver a condenação dos réus em caso de prisão, essa prisão ela não é imediata, né, só pode ocorrer depois desse julgamento, do prazo, dos recursos também, e o número de recursos devem depender ali da análise do presidente da primeira turma. E aí são todos esses detalhes que a gente vai analisar, e eu queria te chamar aqui, Larissa, para a gente ter uma grande expectativa. O ex-presidente Jair Bolsonaro vai participar ou não desse julgamento, né? E queria que você comentasse um pouco o que a gente pode esperar desse julgamento, e já falar também, porque não faz muito sentido agora, mas também termina hoje um prazo ali para a PGR falar o que tem considerado sobre as medidas cautelares também ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Exatamente, Letícia. Esse prazo, começando pelo fim, né, essa questão da Procuradoria-Geral da República, o prazo inicial dado pelo ministro Alexandre de Moraes era a última quarta-feira. Esse prazo foi estendido para esta segunda-feira, mas como você disse, pode ser que seja uma manifestação só no sentido de a PGR dar ciência ali dos esclarecimentos feitos pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque, de fato, amanhã o julgamento já começa. E aí, Letícia, você também me perguntou a respeito se o ex-presidente Jair Bolsonaro vai acompanhar presencialmente o julgamento, né? Até questionei o nosso repórter Edio Júnior, ele que é setorista de judiciário, se o pedido formal já havia sido feito ao ministro Alexandre de Moraes. Por quê, né? Porque Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar, e ele precisaria dessa autorização de Alexandre de Moraes para comparecer presencialmente ao Supremo Tribunal Federal. O Edio está correndo atrás dessa informação. Caso ele consiga, aí a gente, enquanto primeira análise estiver no ar, a gente atualiza também para quem nos acompanha. Mas fazendo algumas leituras, né, para me preparar para a primeira análise, achei uma matéria interessante do Globo que ouviu ali alguns aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, e eles recomendando que Bolsonaro não vá presencialmente ao Supremo Tribunal Federal, que acompanhe de casa o julgamento, e um dos principais motivos seria a condição de saúde do ex-presidente. A gente lembra que desde a facada que ocorreu em 2018, né, o ex-presidente vem passando por uma série de cirurgias para, enfim, tentar conter complicações, resolver complicações
revelações dessa facada. Ele também tem tido episódios aí durante essa prisão domiciliar, inclusive, se eu não me engano, na semana passada, né, ele chegou a deixar a casa dele para fazer alguns exames médicos, também saída autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, que esse seria o conselho dele permanecer em casa e acompanhar de casa. E o que esperar, né, Letícia? Acho que muito se questionava a respeito da duração, se de fato levaria aí todo esse tempo, afinal de contas vão ser 2 semanas divididas em 5 sessões, como você mesma explicou mais cedo. Também de acordo com a apuração do Edio Júnior, que é setorista de judiciário, que está lá no Supremo Tribunal Federal quase todo dia, o julgamento vai levar sim essas 5 sessões e vai terminar na sexta-feira. Chegou-se a especular na semana passada, na semana anterior também, se isso poderia se estender para depois do dia 12, mas a apuração do Edio dá conta de que não. Isso vai terminar, sim, no dia 12, levando aí todo esse tempo, né? Então, o que esperar? Acho que, Letícia, em termos de relatório do ministro Alexandre de Moraes, ou mesmo o voto do ministro, ou um posicionamento da Procuradoria-Geral da República, não são aguardadas novidades a essa altura do campeonato, né? Mas o que se espera é, de fato, um voto mais alongado do ministro Alexandre de Moraes, no sentido de explicar muito bem o embasamento de tudo que já vem sendo dito e defendido pelo ministro, e também uma manifestação mais alongada da Procuradoria-Geral da República, também no sentido de explicar, de detalhar bastante o posicionamento da PGR nesse momento. Como você disse também, houve uma especulação se Luiz Fux pediria vista do processo, e aí teria esse prazo de até 90 dias para que o julgamento fosse retomado, né? E aí a gente lembra que desde o início do ano, o que se apura no Supremo Tribunal Federal é que os ministros querem finalizar todo o julgamento envolvendo a trama golpista ainda em 2025, para não contaminar 2026, que é um ano eleitoral. Ou seja, né, o pedido de vista, se ele ocorresse, iria na contramão de todo esse entendimento no Supremo Tribunal Federal. Então, Letícia, vão ser dias densos, né? Vão ser dias longos, inclusive, principalmente esses dias de julgamento o dia todo, como vai ser amanhã, mas agora ficar de olho em quais vão ser ali os pontos-chave das falas, tanto de Moraes quanto da PGR e, claro, dos ministros da primeira turma. E vamos seguir acompanhando aqui, inclusive com uma programação especial aqui no YouTube do Jornal Tempo, né, Letícia? Sobre essa programação especial, você está acompanhando aí no canto da tela, em vários momentos você acompanhou isso. A gente vai transmitir esse julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus acusados ali nessa suposta trama golpista, a partir de 9 da manhã, aqui mesmo no canal de YouTube. A gente vai transmitir todo esse julgamento, nos outros dias também de julgamento, todos esses detalhes você pode acompanhar ao vivo aqui no canal de O Tempo. Mas, Lari, não deve ter muitas novidades, né, como você mesmo mencionou, na questão ali do voto do ministro Alexandre de Moraes, e é importante a gente até ressaltar, né, ele, diferente ali de outros, em outros julgamentos, tem mostrado vídeos, a gente viu, né, talvez tenha essa expectativa mesmo, mas uma outra questão é dosimetria da pena. Se tem alguma expectativa em relação a isso, se já tem alguma discussão de qual que pode ser essa dosimetria da pena dos acusados e se pode ter alguém absolvido também. Olha, eu acho que, por enquanto, né, Letícia, são algumas das especulações. São 5 crimes, né? Esse núcleo principal, esse núcleo 1, os integrantes desse núcleo 1 estão respondendo aí por 5 crimes. As penas são, de fato, ali, podem alcançar, passar um pouco aí do que a gente está acostumado, né? Pode passar ali dos 40 anos de prisão, mas a dosimetria é, de fato, um ponto sempre que a gente observa bastante em relação ao Supremo Tribunal Federal, né? Porque aí cada ministro vai fazer a sua defesa ali, de quantos anos
de prisão, por exemplo, que cada réu deve pegar, se de fato, né, se posicionarem ali por punições que levem à prisão, e aí os ministros vão precisar chegar a um consenso para a definição dessa dosimetria. E aí, expectativa também para saber se algum réu será absolvido, né? E quais seriam os argumentos, né, Letícia, para que ocorra essa absolvição, mas aí, como a gente sempre diz aqui no Primeira Análise, cenas dos próximos capítulos, né? E aí, Lari, uma outra questão que é importante a gente ver, qual que vai ser a repercussão, né? Se tem alguma manifestação prevista, qual que vai ser a repercussão e o pós, né, desse julgamento, isso porque vai ter reflexo ali, não só sobre a situação ali do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas isso aí também reflexo a longo prazo, né? Eleições 2026, tem muito se falado se pode acontecer, inclusive, sanção dos Estados Unidos após esse julgamento. O que a gente pode esperar após esse julgamento e ali... até do entorno ali de articulação dos aliados do ex-presidente, porque como você mencionou, e a gente tem falado bastante disso, que uma provável, né, a gente não sabe o que vai acontecer, mas não seria uma surpresa nem para o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro e nem para os aliados uma condenação. Então, como que talvez vai ser essa articulação, como eles estão se organizando para a repercussão disso, Lari? Olha, Letícia, é o que a gente falava aqui na semana passada, inclusive, né? Eu acho que a gente tem esses diferentes âmbitos de possíveis repercussões, como você mesma trouxe, seja a questão de sanções por parte do governo norte-americano, de Donald Trump, seja também articulações, por exemplo, de Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, né? E muito tem se falado sobre a questão do tarifaço, mas acredito que tem um âmbito mais próximo aqui, que é a questão do Congresso Nacional, e a gente falava isso aqui na semana passada, para a gente ver como que o julgamento vai impactar a oposição lá no Congresso Nacional, no sentido de entender o que os líderes e o que a bancada, principalmente do PL, ali, a bancada bolsonarista, a ala bolsonarista do PL, o que esses deputados e senadores vão fazer em meio ao julgamento. A gente lembra que na semana passada, uma das pautas defendidas pela oposição, que era justamente a PEC da blindagem, foi enterrada de vez, a apuração da nossa repórter setorista de Congresso, a Lara Alves. E aí, o que vai restar nessa pauta? Porque impeachment do ministro Alexandre de Moraes, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já sinalizou que isso não vai entrar em pauta. Anistia ampla e restrita aos envolvidos no 8 de janeiro é algo que não tem consenso, não se sabe, não se tem conhecimento de um texto final, de uma proposta final que possa embasar ali um debate. Então, a gente vê muitos integrantes, inclusive do Centrão, se questionando, olha, qual é o texto de fato que é defendido pela oposição nesse momento em relação à anistia? Então, eu acho que um termômetro bom para a gente saber das repercussões, impactos, consequências do julgamento, a gente deve voltar ali, olhar para o Congresso Nacional para entender qual vai ser a movimentação da oposição, que veio de um movimento de obstrução que gerou muito impacto, mas que não conseguiu emplacar pautas ali defendidas pela bancada, né, pelos integrantes dessa oposição, chegou a conseguir que fosse incluída na ordem do dia a PEC da blindagem na semana passada, que essa pauta fosse então incluída para votação pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, mas acabou enterrada na mesma semana. Então, vamos entender se esse julgamento vai, digamos, inflar os ânimos da oposição no Congresso e qual vai ser o caminho que eles vão seguir durante essas 2 semanas, Letícia. Letícia e Larissa, com relação às sanções do Trump, tem uma janela agora sim de ação, né? As tarifas, se ele fizer aplicação de mais tarifas ou acirramento de ações após a sentença, nada que impeça o Trump. O Trump ele é muito voluntarioso e ele tem ele dá muito pouca importância à condenação internacional de opinião pública, né? Mas uma ação posterior ao julgamento seria interferência num transitado e julgado, uma sentença do judiciário local. Aí seria uma interferência sobre a soberania diretamente. Ele ficaria sob uma condenação internacional, porque seria uma interferência numa decisão judicial de um país externo.
Agora, até a emissão do julgamento, né, não se pode descartar um acerramento de sanções como ocorreu com o Magnitsky, com o Alexandre de Moraes, contra outros membros do judiciário. Até porque o filho, né, o Eduardo Bolsonaro, já falou assim que vai levar ali para as autoridades americanas qual que vai ser o comportamento de cada um desses ministros durante o julgamento, né? Isso daí a gente não sabe exatamente qual que é a capacidade que o Eduardo Bolsonaro tem para fazer essa mobilização, quais são os interesses da Casa Branca em relação ao assunto hoje, né? A gente vê que com relação às sanções econômicas, o foco está muito direcionado aos interesses principalmente das big techs norte-americanas e da questão da balança comercial norte-americana, né, muito menos voltada à questão política. No Brasil, ainda há esse componente político, mas a gente não sabe exatamente. Agora, voltando à questão, essa poderia ser uma pressão sobre os outros membros do judiciário, né, em relação ao que isso poderia acontecer. A resistência do Alexandre de Moraes, né, e o que se fez até agora, nos indicam que, e o pronunciamento de vários outros ministros, nos indica que eles talvez não cedam a uma pressão dessa. Mas ainda há um espaço aberto do que pode acontecer, e são duas formas diferentes, durante o julgamento e pós-julgamento. Vamos acompanhar o que vai acontecer. Se eu tiver que dar um palpite aqui, eu ia prestar atenção ali de como que vão se comportar ali os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, pensando ali em 2026, porque o ex-presidente já está inelegível, ele não pode concorrer ali à eleição em 2026, mas esse julgamento ainda complica um pouco mais a situação ali política, eleitoral dele, se vai haver ali uma pressão para o ex-presidente já indicar ali quem que vai ser o sucessor dele. Pelo menos essa pressão interna, talvez isso aí ele vai estar preso, a gente não sabe se em regime fechado ou não, se houver ali a condenação, no caso de condenação nesse caso, mas vai acontecer ali uma pressão para o ex-presidente já apontar quem que vai ser o representante do bolsonarismo em 2026 e como que vão se comportar esses governadores de direita, a família Bolsonaro. A gente sabe que vai ter a pressão. O ex-presidente já mostrou ali que não pretende sair do jogo, né, político ali, deixar de ser um play, até porque senão ele perde a relevância. Mas uma pressão vai existir e vai ser curioso a gente observar todos esses detalhes. Tem algum outro ponto, Lari, que você acha que a gente deve prestar bastante atenção nesse julgamento do ex-presidente? Acho, Letícia, que você trouxe os pontos principais, né? Principalmente essa questão dos governadores, que é um ponto que a gente tem falado bastante aqui no Primeira Análise sobre ele, né? Sobre aproximação e distanciamento conforme a situação vai avançando ali, polêmicas e declarações. Então, acho que esse principalmente é um ponto para a gente ficar de cima mesmo, porque vai dizer muito sobre a disputa eleitoral do ano que vem, sobre a configuração da disputa eleitoral no ano que vem, Letícia.